psicóloga na área, Janeiro Branco e as ansiedades. A ansiedade é uma emoção que traz um sentimento de preocupação, um sentimento de desconforto e um sentimento de um estado de alerta. Quando a pessoa entra numa ansiedade patológica, é como se ela ligasse um radar onde a todo momento ela pensa e acredita que algo de ruim pode acontecer. Mas isso não é verdade. Isso é a mente entrando no modo de luta e fuga da ansiedade. E os sintomas da ansiedade, eles são tão prejudiciais, tão desconfortáveis de sentir, que muitas pessoas acreditam que estão ficando louca quando elas entram na ansiedade patológica. Então, os sintomas de falta de ar, de tontura, de sudorese, de ataque cardíaco, coração disparado, a tensão muscular que é muito grande, os tremores pelo corpo, a inquietação, onde a pessoa caminha de um lado para o outro e não consegue parar, cessar essa inquietação, a fadiga, os problemas de concentração, de mente em branco. Então, a ansiedade, ela é muito prejudicial quando ela é patológica, porque a ansiedade positiva, ela é muito boa. É a maneira como a gente trabalha, lida com a vida de maneira positiva, mas a ansiedade patológica causa esses sintomas corporais ruins, e aí a pessoa acredita que não consegue então mais viver com esses sintomas de tão ruins que eles são corporalmente. Mente acelerada, uma mente negativista, uma mente onde tudo de ruim pode acontecer, né? Uma mente que é acelerada, né? A pessoa só pensa em coisas catastróficas no modo da ansiedade patológica. Bom, como é que a gente trata então as ansiedades? E daqui a pouquinho eu vou dizer para você que não existe só um modo de ansiedade, existem vários tipos de ansiedade. Talvez você conheça só um, mas existem muitos tipos de ansiedade. Vamos conhecê-los daqui a pouquinho. Como que a gente trata a ansiedade? Primeiro lugar, uma pessoa que tem todos esses sintomas que eu disse precisa, preste atenção, estar medicada e passar pelo psiquiatra e estar medicado com ansiolítico. Normalmente eles usam uma medicação que serve até mesmo para depressão, porque ajuda muito na ansiedade, fazendo a reposição da serotonina, né? Que é um recaptador aí de serotonina, que serve talvez talvez não serve para a ansiedade e para a depressão também. E tem remédios de primeira linha que dá muito poucos efeitos colaterais nas pessoas, ok? Então vamos lá. Para além da medicação que a pessoa necessita estar tomando, e por que a medicação é tão útil? Porque ela vai controlar os sintomas para que a pessoa possa procurar um psicólogo clínico de teoria cognitivo-comportamental, que é a minha área. Então, nós vamos trabalhar na reestruturação cognitiva, na mudança de pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais que uma pessoa que está ansiosa ela tem. É aí que a gente entra, na maneira como uma pessoa vai lidar com esta ansiedade no dia a dia, que é tão prejudicial e ruim. Uma outra coisa que ajuda muito a pessoa é atividades físicas para acalmar sistema nervoso central. Então, Tai Chi Chuan, yoga, meditação guiada, que é o mindfulness, atenção plena, funciona muito bem. Então, atividades relaxantes
para a pessoa acalmar, diminuir as crises de ansiedade. Uma alimentação saudável. Então, a primeira coisa que eu oriento é tire açúcar. Por quê? Porque uma pessoa que está em ansiedade, ela fica acelerada, né? Ela fica muito agitada. Quanto mais você diminuir o número de açúcar no sangue, menos crises de ansiedade você terá. Então, cortar açúcar em até 70% vai ajudar muito a pessoa que é ansiosa. Entrar num processo também de atividade física constante, caminhadas terapêuticas, usando os 5 sentidos da razão, visão, audição, tato, olfato, paladar, observando todas as pessoas, o ambiente ajuda bastante porque distrai a mente. Então, ir para academia, fazer musculação ajuda bastante também. Então, toda atividade física ajuda a diminuir a ansiedade, porque libera hormônios que é serotonina, dopamina, adrenalina, endorfinas, que vai ajudar a diminuir as crises de ansiedade. Então, as ansiedades, quando elas são patológicas, elas causam muito mal-estar. A pessoa às vezes acorda de madrugada passando mal, às vezes ao acordar a pessoa começa a ter os sintomas, às vezes é antes de dormir, nunca tem um horário certo para dar os sintomas da ansiedade. Mas o importante também é que nós compreendamos que não existe somente um tipo de ansiedade, de maneira nenhuma. Existe o transtorno de ansiedade generalizado, que é a TAG, que é o medo do medo. A gente nunca sabe da onde vem esse medo desse transtorno de ansiedade chamado TAG. Nós temos também o transtorno de pânico, que é a crise de ansiedade, que é onde a falta de ar ela vem com muita intensidade na pessoa. A pessoa ela tem uma sensação de sufocamento, como se a pessoa estivesse literalmente morrendo. Então, é a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, de fobia social, que é aquele onde a pessoa tem medo de se expor, medo do julgamento do outro. Então a pessoa tem medo de falar em público, tem medo de participar de seminários, às vezes na faculdade tem medo de ir lá na frente apresentar trabalhos. A fobia social é o medo do julgamento do outro. Então você tem medo de se expor. Isso é muito ruim, esse tipo de ansiedade. Atrapalha muito a vida acadêmica de uma pessoa. Nós temos a agorafobia, que é o medo que a pessoa tem de estar sozinha em casa e ela precisa ter alguém perto para ter uma proteção, um sentimento de proteção, de segurança. Então a pessoa, se ela for sair, ela tem que levar alguém junto, porque senão ela entra no estado de agorafobia. Nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TPT, que é quando a pessoa revive aquilo que aconteceu de traumático como se fosse no presente. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um assalto. Dias depois ou meses depois, ela pode ter flashbacks disso e viver a cena do acontecido no passado como se fosse no momento presente. Também é uma sensação muito ruim de ansiedade. Nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, que essa ansiedade é uma ansiedade, pode ser por limpeza, pode ser por organização, ela envolve rituais mentais. Então, uma pessoa que tem TOC, ela pode ter rituais mentais, é uma das ansiedades que mais causa também sofrimento psíquico na pessoa. Então, a pessoa lava a mão